Amém? Vamos iniciar então? Feche seus olhos neste momento, curva sua cabeça e vamos orar. Apresente sua vida e a sua família diante do Senhor e vamos estar orando neste momento para estar iniciando então o nosso estudo bíblico, certo? Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, que nos alcançou, que se renova a cada manhã e já se renovou, ó Deus, neste domingo. Pai querido, Deus de amor, nós queremos neste momento pedir que o Senhor, ó Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, que em nome de Jesus nós possamos, ó Pai, estar sempre, ó Deus, ligados, sempre em comunhão contigo. Clamamos a Ti, ó Deus, que o Seu amor possa nos alcançar sobremaneira, que nós possamos anunciar a Tua palavra a todo instante. Te agradecemos pela noite que passou, por este domingo, e te agradecemos, ó Deus, porque nós temos acesso à Tua palavra. Pedimos neste momento que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, ser edificados por Ti, estar com a mente, com o coração aberto para ouvir a Tua voz e responder de forma afirmativa aos Teus desafios, aos Teus chamados que o Senhor tem para nós nesta manhã. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, antes de nós lermos o texto sagrado, de João 8, peço que você já esteja abrindo aí a sua Bíblia em João capítulo 8, versos de 31 até o 45. E antes de nós estarmos fazendo a leitura bíblica, nós vamos fazer uma breve recapitulação de tudo aquilo que nós já vimos até o momento, E nós vimos até o momento, então, que lá no capítulo 1, lá no início, já declarava que Jesus estava com o Pai desde o início da criação. Ele era o Verbo e o Verbo se fez carne. Então já demonstra ali que Jesus ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a essência de todas as coisas. Ele é desde o início, Ele esteve presente na criação. Tudo que foi feito por meio dele. A partir dele, nada do que foi feito se fez sem ele. Então ele é a essência de todas as coisas. Jesus ele é a essência da nossa vida, ele é a essência da criação, ele é a essência do discipulado, ele é a essência da pregação, ele precisa ser a essência dos nossos relacionamentos. Jesus é a essência de tudo, tá certo? E aí, diante disso, nós aprendemos que temos uma frase que nós estamos trazendo conosco durante todos esses momentos de estudo, que nós precisamos aprender e colocar isso em prática, que é: o meu testemunho precisa evidenciar a essência de Deus em mim. E aí nós vimos que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, e naquele encontro Jesus mostrou que a nossa vida precisa ser uma vida de constante adoração, uma vida de constante louvor ao Senhor, porque Ele é o único que é digno de receber todo louvor e toda adoração, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E aí nós vimos também na semana passada, que nós precisamos estar ligados a Deus constantemente para que nós possamos ter energia, para que nós possamos ter todo o nosso potencial desperto. Nós precisamos estar constantemente com Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Ele é a essência, de todas as coisas. E aí, hoje, nesse texto que nós vamos ler, nós vamos aprender um pouquinho, refletir um pouquinho, se nós estamos refletindo essa essência de Deus em nós. Nós vamos refletir um pouquinho sobre a essência de quem somos. Então nós vamos ler neste momento, João 8, versos 31 até o verso 45. Se você tem aí uma Bíblia, você pode me acompanhar em nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus:
Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Eles lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdades, não credes. Que Deus possa aplicar a sua rica palavra em nossos corações, que nós possamos compreender a palavra do Senhor e colocar em prática. De nada adianta nós lermos se não colocarmos em prática a palavra do Senhor. Bom, como eu havia dito, nós estamos aprendendo ao longo desse tempo uma frase muito importante que nós precisamos colocar em prática em nossa vida. E a frase é: o meu testemunho precisa evidenciar a essência de Deus que há em mim. E hoje, diante desse texto que nós lemos, eu quero refletir com os irmãos qual é a essência que nós estamos refletindo. A essência de quem nós estamos refletindo. A essência de quem nós somos. E aí, pensando nisso, será que nós estamos evidenciando, o meu testemunho tem evidenciado a essência de ser filho de Deus? Será que o meu comportamento tem demonstrado que eu sou filho de Deus? Será que a minha fala tem demonstrado que eu sou filho de Deus? Será que a verdade habita em mim? São coisas que nós precisamos refletir nesta manhã, que vão evidenciar a quem nós servimos, que vão evidenciar a essência de quem nós temos. E para nós pensarmos nisso, a primeira coisa que eu quero refletir com os irmãos é a falsa liberdade que nós pensamos que temos. A falsa liberdade que pensamos que temos. No verso 33, os judeus que haviam crido em Jesus, no discurso anterior, Jesus declarou: olha, eu sou a luz do mundo. Eu sou. Mas vocês vão morrer nos seus próprios pecados. E para onde eu vou, porque eu sou do céu, vocês não poderão ir. Quando Jesus disse essa declaração, muitos judeus creram nele. E esses judeus que creram nele, Jesus declarou: olha, quando vocês conhecerem a verdade, vocês serão livres. Aí eles estranharam. E aqueles judeus então disseram para Jesus: como assim? Nós somos descendência de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Como pode que seremos livres? Nós estamos vivendo em pleno 2020.
Nunca nenhum de nós fomos escravo de ninguém. Nunca nenhum de nós fomos vendidos como escravo. Nunca nenhum de nós trabalhamos em regime de escravidão. Da mesma forma, aqueles judeus declararam isso e falaram: olha, nós nunca fomos escravos. Como podem nos chamar, falar que somos escravos de alguma coisa? Vamos ser livres do quê? Afinal de contas, do que seremos livres? Mas sabe o que eu acho interessante nessa declaração dos judeus? Eles estavam vivendo sob o regime romano. Roma era a grande potência econômica militar da época. E aí, ali o povo judeu, Israel, eles estavam vivendo não em regime de escravidão, mas em um regime de domínio romano. Eles não eram livres. Eles estavam debaixo do jugo romano, mas eles não reconheciam isso. Daí, então, nós podemos entender que eles estavam debaixo de uma falsa liberdade. Falsa liberdade. Eles achavam-se livres, mas eles estavam debaixo do jugo romano. Nós nos achamos livres muitas vezes, mas nós estamos, por exemplo, debaixo do jugo da mídia. Muitas coisas que nós consumimos nos dias de hoje, nós não precisamos, mas consumimos por causa que somos bombardeados pela mídia de informação que vai nos convencendo de que nós precisamos de alguma coisa, quando na verdade nós não precisamos. Vou te dar um exemplo muito simples, muito pequeno. Iogurte. Eu quero apostar que você, quando era criança, você não tomava iogurte como seus filhos tomam hoje em dia. Por quê? Porque naquela época não tinha tanta propaganda do iogurte, não tinha tanta propaganda do chocolate. Tênis de marca, não tinha tanta propaganda, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu era doido que minha mãe comprasse aquele chocolate Batom. Só por causa de uma propaganda que tinha na época que ficava assim, ó, um batom pendurado na cordinha e o menininho ficava assim na frente da mãe. Compre batom, seu filho precisa de batom. E aí a gente acabava sendo influenciado por essa mídia. Nós somos influenciados por essa mídia 24 horas por dia. 24 horas por dia. É na internet, é na televisão, é na música, o tempo inteiro é na rádio, é no carro de som que passa na sua porta. O tempo inteiro nós estamos sendo bombardeados pela mídia, que estão influenciando as nossas decisões, que estão influenciando o nosso comportamento, que estão influenciando aquilo que nós enxergamos como necessidade. E aí nós consumimos muita coisa que nós não precisamos, mas que nós achamos que precisamos por causa da mídia, por causa dos amigos que tem. E aí nós consumimos esses produtos e aí nós não somos livres das nossas escolhas. Nós estamos debaixo desse jugo midiático que vai nos levar a uma tomada de decisão que às vezes nós não queremos, mas acabamos tomando. Daí então a gente já entende que em pleno 2020, onde não há um jugo de um poderio militar de um outro estado, de um outro país, nós não somos livres, coisa nenhuma. Nossas decisões são influenciadas a todo instante. A todo instante. Aquilo que ouvimos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, está constantemente debaixo de uma influência da mídia, que nós não sabemos muitas vezes filtrar e acaba tomando decisões equivocadas. Mas acima disso, muito mais problemático do que isso, muito mais difícil de lidar do que com a influência da mídia, nós temos o verso 34 de João 8, quando Jesus disse assim para os judeus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O pecado nos escraviza muito mais do que a mídia nos influencia. O pecado nos escraviza muito mais do que a mídia
nos influencia. Como assim, pastor? Eu não mato, nunca matei, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. Como é que você pode me dizer que eu sou pecador? Sim, você é pecador. A mentira escraviza. O vício escraviza. O vício eletrônico escraviza. Quantos jovens, adolescentes, nós temos no dia de hoje que não sai de casa. É 24 horas na frente do celular. Jogando, sei lá, Free Fire, Crash Royale, tem vários jogos. E fica ali enfurnado naquele mundo eletrônico. Isso se torna um vício. Porque não se lembra de mais nada. Não se lembra nem de comer. Passa o horário do café da manhã, do almoço, do jantar e não se lembra. Nem fome dá. Porque está sendo bombardeado por esse vício. Por esse pecado que se tornou escravizador na sua vida. Quantos adultos se tornam escravos de seriados de televisão? Escravos até da rede social. Não consegue parar de olhar o WhatsApp, não consegue parar de olhar o Facebook. E se torna escravo desses meios de tecnologia. Escravos de novela, de filmes. Escravos. E nós nos tornamos escravos dos nossos próprios desejos, a fim de conquistar um emprego melhor, uma posição melhor na sociedade, a fim de conquistar recursos financeiros. Nós, muitas vezes, nos escravizamos do próprio trabalho, nos tornamos escravos do trabalho, escravos dos nossos empreendimentos. Pecados escravizadores, desejos escravizadores, que nós somos norteados a tomar nossas decisões pura e simplesmente por causa desse pecado. Tudo isso nos escraviza. E Jesus deixou bem claro, esses pecados vão nos te escravizar, porque você não consegue se libertar deles sozinhos. Salmo 42, verso 7 diz assim, um pecado, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Quando a gente pensa no mundo das drogas, por exemplo, né, a pessoa começa ali com uma cerveja, aí daqui a pouco está com um uísque, daqui a pouco está com a cachaça, aí daqui a pouco está ali fumando uma maconha, daqui a pouco está ali fumando um crack, e aí vai indo e vai se afundando no abismo, enquanto não houver alguém que possa estender a mão e ajudar. Não é verdade? Nós somos escravos dos nossos próprios pecados. E nós somos escravos que não podemos, não conseguimos nos libertar sozinhos. Sabe por quê? Pergunta para um viciado. Pergunta para uma pessoa que fuma se ele tem condição de largar o cigarro sozinho. Se ele consegue ficar um dia sem cigarro. Pega um jovem que é viciado em algum jogo, desafia ele a ficar um dia sem acessar o celular, o computador, o jogo que ele é viciado lá. Vê se ele consegue. Não consegue sozinho. Por isso nós precisamos uns dos outros. Esses pecados escravizadores nós nos libertamos na mutualidade. Na mutualidade. Ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, carregando fardo uns dos outros, orando uns pelos outros. Assim nós seremos livres desses pecados escravizadores. E é uma escravidão psicológica. Não é uma escravidão física, né? É psicológica. Porque nós ficamos naquela agonia. Está faltando alguma coisa. Eu não olhei o celular hoje, ainda está faltando alguma coisa, né? Eu não vi ainda o meu seriado hoje, está faltando alguma coisa. Eu ainda não fofoquei com ninguém, está faltando alguma coisa. Fofoca é um vício também, meus irmãos. Fofoca escraviza também. Escraviza. E eu acho que algumas pessoas que gostam dessa prática devem estar super agoniadas nessa época de isolamento, né? Não poder xeretar a vida das pessoas para ficar fazendo fofoca. Isso escraviza.
E somos escravizados de forma psicológica. E nós precisamos nos libertar disso. Outra verdade que eu aprendo nesse texto: o passado não tem poder para libertar ninguém. O passado não tem poder para libertar ninguém. No verso 33, eles declaram: olha, nós somos descendência de Abraão. Né? Bate no peito e fala: ó, aqui, ó, tem sangue azul. Sou descendência de Abraão. Você está pensando o quê? Não é qualquer um, não. Né? Ó, meus pais ali são pastores, por exemplo. Minha família toda é da igreja. Como é que você fala que eu sou pecador desse jeito? Quem que você pensa que é para estar falando comigo desse jeito? Sinto muito, mas a sua história familiar não te liberta do seu pecado. O seu passado não te liberta do seu pecado. Seus pais não te levam para o céu. Seus avós que foram pioneiros no evangelismo, seus avós que plantaram igrejas, né? Os seus parentes que são pastores, que são evangelistas, que são pessoas de bem, não vão te levar para a igreja, não vai te levar para o céu, não. Nenhum deles pode salvar a sua alma. Nenhum deles pode te libertar do pecado. Nenhum deles pode te dar salvação. Nenhum deles pode te dar santidade. Eles podem te influenciar, mas a decisão é sua. E o libertador é Jesus Cristo. Não é outro. Não é outro. Filho de peixe é peixinho, né? Filho de crente não é crentinho, não. Não é porque os seus antepassados, né, foi Abraão, como o texto diz aqui, né, foram pessoas assim extraordinárias no meio cristão. Não é por isso que isso te garante algum tipo de vitória, que isso te garante algum tipo de lugar no céu especial. Nada disso. Isso não te garante absolutamente nada. Mas isso te torna indesculpável pelo seu presente. Sabe por que te torna indesculpável pelo seu presente? Porque você teve uma influência positiva. Porque você teve exemplos a serem seguidos. E mesmo assim se tornou escravo de um pecado. Mesmo assim se tornou escravo do pecado. O povo judeu teve o excelente exemplo de Abraão. Teve o excelente exemplo do pai da fé, mas não seguiram. De que adianta você ter um extraordinário exemplo na sua história familiar se você não seguir os seus passos? Se você mudar o seu caminho, mudar o seu rumo. O seu passado não te dá liberdade. O seu histórico familiar não te dá liberdade, não te garante essa liberdade. Quem garante essa liberdade é Jesus Cristo. Ele é o único capaz. Ações do presente são indesculpáveis, como eu disse. O seu presente ele é indesculpável. O seu pecado ele é indesculpável. Você pode explicar. Ah, mas eu caí no mundo das drogas porque minha família toda é de drogado. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. Ah, mas eu caí nesse pecado por causa de fulano. Ah, eu menti porque eu aprendi assim. Ah, eu sou desse jeito por causa daquilo outro. Você pode até explicar, mas não justifica. Sabe por que não justifica? O pecado está diante de você, cabe a você dominá-lo. Sabe por que não justifica? Porque você teve exemplos extraordinários no passado. Não, pastor, não tenho não. Minha família não presta. Minha família é terrível. Minha família tem histórico de gente na cadeia, tem histórico de gente que está... Não presta, minha família. Tudo bem, a sua família pode ser desse jeito. Mas a Bíblia é recheada de histórias. Histórias que nos edificam. Histórias que mostram o que fazer e o que não fazer. Certa vez, a gente estava até lembrando sobre isso ontem. A minha esposa, conversando com ela, né, ela falou assim: nossa, mas como o povo de Israel podia fazer tanta coisa errada desse jeito? Como que o povo de Israel podia ser tão resmungão desse jeito? Né? A sandália do pé não desgasta, no sol lá do escaldante do deserto tinha uma nuvem para fazer sombra, no frio do deserto tinha uma coluna de fogo para esquentar, tinha caído maná do céu, estava sendo alimentado de graça e o povo reclamando. E aí eu olhei para ela e falei assim: a gente é diferente. Nós somos diferentes.
Nós cometemos os mesmos pecados hoje de forma indesculpável, porque nós temos exemplo na Bíblia do que dá certo e do que não dá certo. Você tem a escolha nas suas mãos. Na palma das suas mãos a escolha está. Cabe a você decidir o que fazer. Cabe a você decidir se vai pecar ou não. Cabe a você decidir se vai trilhar nesse caminho de escravidão do pecado ou não. O seu presente ele é indesculpável. O seu passado você não tem controle nenhum porque já passou. O seu futuro, principalmente, mais ainda, você não tem controle nenhum do que vai acontecer. Mas do seu presente você tem. Do seu presente você tem porque ele está diante de você. E as escolhas são suas. Permanecer preso, amarrado, enclausurado nesse pecado ou se libertar. A escolha é sua. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você. Mas eu não sei como, pastor. A Bíblia está recheada de exemplo. Vai estudar a palavra. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Vá conhecer a verdade. As ações do presente são indesculpáveis. Nós temos os nossos exemplos. Olha o verso 37. Bem sei, Jesus falando, bem seis que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais me matar, porque a minha palavra não está em vós. A minha palavra não está em vós. Eu sei que você tem uma boa descendência. Eu sei que você, de repente, não tem uma boa descendência. Mas a minha palavra está diante de você. A grande pergunta é, ela está em você ou ela está fora de você? Isso vai determinar a nossa essência. Se a palavra de Deus está em nós, somos verdadeiramente seus discípulos. Verso 31. Temos verdadeiramente a essência de Deus. Agora, se ela está fora, a essência de quem nós temos? Somos sempre influenciados, como eu disse. Sempre, sempre, sempre somos influenciados. Olha o verso 38. Eu falo das coisas que vi junto a meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Nós estamos o tempo todo sofrendo influência. Muitas vezes nós replicamos aquilo que vimos nos nossos pais, né? Falamos aquilo que aprendemos em casa, não é verdade? Olha para uma criança, por exemplo. Quando você percebe uma criança falando muito palavrão, certamente no seu seio familiar ele escuta muito palavrão. Por outro lado, se você percebe uma criança que não fala palavrão, na sua casa ela não está ouvindo. Então nós falamos muitas vezes aquilo que escutamos. Nós fazemos aquilo que vemos alguém fazer. Então nós estamos sofrendo esse tipo de influência o tempo todo. E aí, mais uma vez, eu te pergunto, quem está te influenciando? Quem é aquele que é influenciador na sua vida? Para você que é criança, jovem, adolescente que está ouvindo, é o tal do Felipe Neto, por exemplo? Para você que é adulto, quem é o seu influenciador? É esses influencers de YouTube? São essas pessoas? É novela? É o Big Brother? É música? São esses atores famosos? Quem são os nossos influenciadores? São pastores? São bispos? Evangelistas? Ou é a palavra de Deus? Quem é o maior influenciador na sua vida? Não podemos nos deixar ser influenciados por opiniões humanas. Por mais que eu, como pastor, estou falando com vocês, o meu desejo é que a influência venha do Senhor, não de mim. Venha do Senhor. Nós precisamos aprender a olhar, a ouvir e julgar conforme a Bíblia. Passar pelo crivo da palavra. Deixa eu ver se o que esse pastor está dizendo aqui está na Bíblia. Deixa eu ver se o que esse bispo está dizendo aqui está na Bíblia. Deixa eu ver se essa música que está sendo cantada aí está na Bíblia. Isso pensando pelo lado cristão. Agora, se é cantores seculares,
aí eu nem penso em duas vezes para dizer, cuidado com o que você está sendo influenciado. Porque isso vai te levar para uma escravidão de pecado. Cuidado por aqueles que estão te influenciando, porque pode te encaminhar para um caminho de liberdade, onde há verdade, ou pode te encaminhar para um caminho de escravidão do pecado. Um pior ainda. Cuidado com quem te influencia. Nós somos influenciados o tempo inteiro. Nós somos influenciados. E cabe a nós escolher as nossas influências. Eu quero deixar bem claro nessa manhã, bem claro mesmo nessa manhã, a decisão é sua. Não é minha. Não é do seu filho, não é do seu pai, não é do seu pastor. A decisão é sua sobre quem você vai permitir influenciar a sua vida. A decisão é única e exclusivamente sua. E não adianta você falar assim, vai acontecer conforme Deus quiser. Vai acontecer conforme Deus quiser. Mas se você permitir que seja desse jeito. Porque tem muitas vezes que nós fazemos assim, toma Deus a minha vida, e a gente pega com a outra mão. Mas deixa que eu cuido, tá, Deus? Eu tô te entregando, mas deixa que eu cuido. E não pode ser desse jeito. Muitas vezes nós declaramos, vai acontecer conforme Deus quer, mas nós não fazemos o que Deus quer. Como é que faz? A decisão é sua. Quero deixar isso bem claro. A decisão da influência na sua vida, a decisão da escravidão no pecado, a decisão de se manter escravo do pecado é única e exclusivamente sua. Ninguém pode tomar essa decisão por você. E uma outra coisa que eu aprendo com esse texto, nós estamos o tempo todo nos auto-enganando da nossa descendência, como eu disse antes. No verso 41, diz assim, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe os judeus, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Eu acho interessante porque os judeus eles começaram falando, nós somos descendência de Abraão. E aí, como Jesus ficou instigando eles, e eles viram que não adiantou nada falar que era descendência de Abraão, aí eles pegaram e apelaram, Já que por Abraão aqui não está dando certo, então nós somos filhos de Deus. Em última instância, nós somos filhos de Deus. E eu escuto muito isso, não, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Engano. Isso é um engano que nós colocamos no nosso coração. Sabe por que é um engano que nós colocamos no nosso coração? Jesus disse assim, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E no verso 43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. No verso 44, ele fala abertamente. Vocês não estão entendendo, não? Então deixa eu falar de forma clara. E ele falou assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis fazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós nos enganamos achando que todos somos filhos de Deus, e não é verdade. Não somos todos filhos de Deus. Todo quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Não é para qualquer um. É para quem crê. É para quem recebe. E principalmente para quem exerce a vontade de Deus. Se odiamos, se não ouvimos a palavra de Deus, se não cremos em Jesus Cristo, se não vivemos o Evangelho, não somos filhos de Deus. Eu vou repetir. Se odiamos alguém, qualquer pessoa, e eu vou te dar um exemplo, porque de repente você fala assim, mas eu não tenho ódio por ninguém. Eu não tenho ódio por ninguém. Sabe quando você está assistindo um jornal? E aí lá no jornal você escuta uma declaração assim, com troca de tiros com a polícia, o bandido fulano de tal foi morto na troca de tiros. E aí lá no íntimo do seu coração, você olha para aquela notícia e fala assim, -1.
Ou você olha para a notícia e fala assim, ó, vai tarde. Sabe o que você está fazendo? Você está odiando aquela pessoa. Você está desejando a morte para aquela pessoa. Isso é ódio. Isso é ódio. Toda vez que nós odiamos alguém, desejamos o mal para alguém. Desejamos o mal para alguém. Toda vez que nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo de ouvir a palavra de Deus. Sabe aquela caixinha de promessa? Que a gente compra em livraria evangélica, aquela caixinha de promessa, que quando você tira um texto só tem coisa boa, sabe? Bem-aventurado, feliz é o homem, só tem promessa, só tem coisa boa. Mas aí quando a Bíblia fala assim, ó, que a gente precisa abandonar o pecado, que começa a confrontar quem somos, aí a gente fala assim, não, essa parte eu não quero ouvir não. Pois é, quando nós não ouvimos a palavra de Deus como um todo, independente se você vai ter o seu ego massageado ou você vai ter a sua cara esbofeteada pelo Senhor, né? Se nós não ouvimos a palavra do Senhor, se nós não cremos em Jesus Cristo. Eu vou te dar um exemplo de novo. Sabe ali, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, e aí ele tinha acabado de orar, e lágrimas de sangue, suor de sangue desceu do seu rosto. E aí chegou ali os soldados para prender a Jesus. E aí tinha um camarada lá chamado Judas. E esse camarada chamado Judas, ele foi e fez o quê? Esse camarada chamado Judas, ele foi lá e deu um beijo em Jesus para mostrar para os soldados quem era Jesus. E aí Jesus fala assim, Judas, é com um beijo que traístes o Filho do Homem? Toda vez que nós deixamos o pecado vencer, toda vez que nós negamos a Jesus, todas as vezes que nós traímos a confiança de Jesus, que nós traímos a presença de Jesus em nossa vida, nós não estamos crendo. Nós estamos deixando uma brecha para que o inimigo possa agir. E isso nos leva ao quarto item. Se nós não vivemos o Evangelho. Eu vou te dar um outro exemplo. Olha só. Na minha camisa aqui está Mateus 28, que fala a respeito da grande comissão. Ide fazer discípulos. Todas as vezes que nós não queremos discipular alguém, todas as vezes que nós não queremos evangelizar alguém, todas as vezes que nós não queremos falar do amor de Deus para alguém, todas as vezes que nós não queremos pregar para alguém, todas as vezes que a gente seleciona quem merece ou quem não merece ouvir da palavra de Deus, nós não estamos vivendo o Evangelho. Então, todas as vezes que desejamos o mal, todas as vezes que nós não queremos ouvir a verdade, todas as vezes que nós não cremos, que nós traímos, que nós negamos a Jesus, todas as vezes que nós não vivemos o Evangelho, que nós não cumprimos a nossa grande comissão, que nós não cumprimos os mandamentos que Jesus tem para nós, nós não estamos evidenciando a essência de Deus em nós. E isso é muito sério. Mas pastor, isso é impossível de se viver desse jeito. Olha, de certa forma eu vou negar com você. Realmente é muito difícil. Mas é possível, sabe por quê? É possível porque o meu Redentor vive. É possível porque aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. É possível porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é possível porque lá em Salmo 139, esse eu vou ler para você, Salmo 139, versos 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É possível porque nós temos um guia. É possível porque nós somos morada do Espírito Santo. É possível porque Jesus disse que não estaríamos sozinhos. É possível porque nós temos uns aos outros. É possível porque é a vontade de Deus na nossa vida. Por mais difícil que seja, é possível viver dessa forma. E então, para que isso possa acontecer, e o que eu quero deixar bem claro nessa manhã, a decisão está nas suas mãos. Quem você vai evidenciar na sua vida? Está em suas mãos essa decisão. Se nós somos de Jesus, se nós somos de Deus,
precisamos evidenciar a essência dele em nossa vida. E para isso nós precisamos nos libertar da escravidão, do pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez e apresente a sua vida diante do Senhor em oração. Pai querido, Deus de amor, nós queremos te agradecer, te louvar e te exaltar pela tua graça e misericórdia que tem nos alcançado. Senhor, nós queremos te pedir, ó Deus, perdão. Perdão pelos nossos pecados, perdão, ó Deus, pelas nossas omissões, perdão, ó Deus, porque nós nos deixamos muitas vezes sermos influenciados pelo pecado, sermos escravos do pecado. E queremos te pedir, ó Deus, fortaleça-nos para que sejamos livres, fortaleça-nos para que a verdade possa nos libertar, fortaleça-nos para que nós possamos buscar a tua face continuamente, a todo instante. Fortaleça-nos, ó Deus, para que nós possamos viver o Evangelho em nossas vidas a todo instante. Fortaleça-nos, ó Pai. Sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau. E ajuda-nos, guia-nos para o caminho eterno. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti por esses que me escutam e por aqueles que escutarão. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer morada, que o Senhor possa encontrar corações dispostos a te obedecer, que este dia seja um dia de libertação, libertação do pecado, libertação da escravidão do pecado, escravidão dos vícios, seja um dia onde a verdade do teu evangelho venha sobressair a mentira, a falsidade do inimigo, ó Pai, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, com a tua rica misericórdia e que nós possamos, ó Deus, viver continuamente o teu amor. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém? Deixa eu ver aqui com quem eu não falei, que chegou depois. A Gláucia acenou. Bom dia, Gláucia. Deus abençoe você, o Leandro, em nome de Jesus. A irmã Lourdes está assistindo junto com a vozinha, com a Renata, com as crianças, todo mundo. Irmã Cleonice, que bom, irmã Cleonice, a senhora está aqui com a gente. Deus abençoe em nome de Jesus. A Vanessa, Deus abençoe Vanessa, os meninos aí, o Carlos. José de Arimateia, Deus abençoe em nome de Jesus, Deus abençoe sua família. A Rose, minha irmã lá do Goiás, Deus abençoe Rose, o Jabes, né, a Camila, o Elias, em nome de Jesus, saudade de vocês. A irmã Eudes, que saudade de irmã Eudes aí, da Ruth e do Paulo, abraço para todo mundo. O Isaías Magalhães está assistindo também, Deus abençoe Isaías, em nome de Jesus. E a paz do Senhor, Tiago Vasconcelos, que acabou de mandar um recadinho aqui para gente. Que Deus abençoe em nome de Jesus, possa derramar as bênçãos do Senhor na sua vida, na sua família, nesse domingo abençoado. Bom, como eu sempre gosto de lembrar, eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas em Brasília, né, na Ceilândia, mais precisamente. Você é nosso convidado depois dessa pandemia estar nos visitando. Eu sou pastor na QNR, né, e hoje à noite, às 19 horas, nós teremos culto no YouTube e BBN Online. Você é bem-vindo para estar acompanhando conosco. Na quinta-feira, nesse mesmo canal, continuamos com o estudo de 1 aos Coríntios. Né? Se você quer acompanhar, todos os estudos estão salvos na página e também no YouTube, você pode estar acessando, tá certo? E no sábado, às 18 horas, às 18h30, na verdade, nós temos o culto jovem também no YouTube. Você pode estar acompanhando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo acompanhar, né? Pelo privilégio de estar ministrando na sua vida, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa derramar sua rica bênção na sua vida e renovar suas misericórdias cada dia mais na sua vida. E o Durval Damascena está mandando aqui, ó, um bom dia lá da Bahia. Que coisa linda. Deus abençoe Durval, Deus abençoe suas famílias em nome de Jesus. Bom dia, um bom domingo a todos e que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Tchau, meus irmãos.